parede celular está presente em bactérias, fungos e célula vegetal. Célula animal não possui parede celular. A parede celular é rígida e, por essa razão, limita o tamanho do protoplasto, evitando a ruptura da membrana plasmática quando o protoplasto aumenta com a entrada de água na célula. As paredes celulares contêm uma variedade de enzimas que desempenham importantes papéis na absorção, transporte e secreção de substâncias nas plantas. Elas podem também, como os vacúolos, servir como sítios de atividade digestiva. A parede celular é exclusiva de plantas, bactérias e fungos. As plantas possuem parede celular composta predominantemente por fibras de celulose e hemicelulose, além de pectina e lignina, formando uma matriz cristalina. As bactérias possuem a parede celular formada por peptídeo-glicanos, enquanto bactérias gram-negativas possuem uma delgada camada de peptídeo-glicano. As bactérias gram-positivas apresentam uma espessa camada de peptídeo-glicano. Os fungos, por sua vez, possuem a parede celular formada por celulose e pectina principalmente. O principal componente da parede celular vegetal é a celulose, a qual determina em grande parte sua arquitetura. A celulose é constituída por numerosos monômeros de glicose. Essas moléculas de celulose, longas e finas, estão unidas em microfibrilas. A celulose tem propriedade cristalina devido ao arranjo ordenado de suas moléculas. As fibras de celulose são preenchidas por polissacarídeos de hemicelulose e pectina, além de lignina. A celulose, que tem função estrutural na parede celular das células vegetais, é formada por microfibrilas de moléculas de glicose, unidas por ligações glicosídicas extremamente estáveis, sendo que as microfibrilas estão unidas umas às outras por pontes de hidrogênio. Por isso, o grande interesse em romper as ligações glicosídicas para se obter moléculas de glicose que possam ser fermentadas a etanol, no chamado etanol celulósico. As camadas da parede celular, formadas primeiro, constituem a parede primária. A região de união entre as paredes primárias das células adjacentes é chamada de lamela média, camada rica em pectinas que mantém as células juntas. Muitas células depositam camadas celulares adicionais, formando a parede secundária. Quando presente, a parede secundária é depositada sobre a superfície mais interna da parede primária. A formação da parede secundária ocorre principalmente após a célula ter cessado seu crescimento e a parede primária não mais aumentar em superfície. As paredes secundárias têm como função aumentar a resistência, portanto, ela é rígida, não favorecendo a distensão. Frequentemente, 3 camadas bem definidas, designadas S1, S2 e S3, respectivamente, para a camada mais externa, mediana e interna, podem ser distinguidas na parede celular secundária. As camadas diferem entre si na orientação de suas microfibrilas de celulose. Esse trabalho mostra a qualidade da madeira, como é influenciada pela formação da parede celular secundária nas células do xilema secundário, e o processo de espessamento da parede celular secundária é dependente da fotossíntese. As paredes secundárias das células do xilema secundário ou lenho comumente contêm lignina, que confere resistência.
A idade do caule é medido pelo número de anéis de xilema secundário. A diferença na parede celular entre bactérias gram-negativas e gram-positivas está na composição. Enquanto a parede celular de bactérias gram-negativas é composta por lipopolissacarídeo, responsável pela virulência, membrana externa, lipoproteína e uma fina camada de peptídeo glicano, a parede celular de bactérias gram-positivas é única e consiste de uma camada espessa, composta quase que completamente por peptídeo glicano. A técnica de Gram é um método de coloração que permite diferenciar diferentes estruturas da parede celular de bactérias. O método consiste no tratamento da cultura de bactéria com o corante cristal violeta, de cor violeta, seguido de tratamento com o fixador, o Lugol. Tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas absorvem de maneira idêntica o primeiro corante e o fixador. Segue-se um tratamento com um solvente orgânico, etanol e acetona. O solvente dissolve a porção lipídica da membrana externa das bactérias gram-negativas e o complexo cristal violeta-iodo é removido, descorando as células. Por outro lado, o solvente desidrata as espessas paredes celulares das bactérias gram-positivas e provoca a contração dos poros do peptídeo glicano, tornando-as impermeáveis ao complexo. O corante é retido dentro das células, permanecendo coradas. Em seguida, a amostra é tratada com um segundo corante, a fucsina básica, de cor vermelha. Ao microscópio, as células gram-negativas aparecerão coradas de vermelho e as gram-positivas de violeta. Os antibióticos beta-lactâmicos são uma classe ampla de antibióticos que inclui a penicilina, que contém um anel beta-lactâmico em seu núcleo estrutural. Todos os beta-lactâmicos se ligam às enzimas das bactérias e inibem a síntese da parede celular. O anel beta-lactâmico inibe a transcrição de RNA mensageiro, responsável pela tradução de uma proteína com função de síntese da parede celular, que é uma estrutura essencial para manter a integridade da célula. Bom, pessoal, como forma de aprendizado, ao final dessa aula, vocês deverão responder esse estudo dirigido, além dos questionários disponíveis na plataforma e-disciplinas. Segue os capítulos de livros utilizados para o preparo dessa aula e fica para vocês como guia de estudos. Espero que tenham aproveitado a nossa videoaula e até a próxima aula.